Acho que isso é intriga da oposição. Eles devem estar fazendo alguma coisa com a conexão da internet minha, do Rafa e do Paulo. Mas vamos lá. Vamos tentar puxar eles aqui agora. Vou mandar a live pra eles. Vamos ver se eles entram agora. Porque esse é o mais importante, né? E... Amém. Agora, moleque. Agora, finalmente. Eita, Jesus. Obrigado. Vamos ver se Consegue agora me vai. ver? Tô conseguindo Não, ouvir vocês. agora. Eu não. Agora, finalmente. O que eu acho que seja. Deve ser alguma coisa da oposição, o fantasma do Hugo Chávez, né? É, É porque o, explodiram o túmulo dele, daí ele deve o, estar desse jeito, por causa disso. o Paulo falou que era o JS que viu, a gente tudo junto É falou, claro, não. eles têm inveja de nós três. É por causa disso que eles estão desse jeito. Eles ficam igual. Eles ficam igual gente sequelada atrás da gente. Mas vamos lá. De onde é que a gente parou, primeiramente? Vamos lá. Para quem não Tava está entrando falando agora, não está sobre entrando. Deixa os eu. quatro possíveis sucessores do Maduro. Vamos lá. Mas deixa eu primeiro. Antes de eu continuar nesses quatro sucessores, deixa eu dar o contexto para quem está entrando agora. A gente estava fazendo a live pelo Instagram do Rafinha. Aí pronto, pum, a conexão caiu. Aí a gente foi tentar lá do Paulo, pum, caiu. Aí agora a minha tá funcionando. Mas Deus é bom, Deus funciona e tá aí, tamo junto nessa. Mas vamos lá. Contexto dessa história toda. Perguntaram da gente quem seriam os potenciais sucessores de Maduro. Quem seria o nome que iria suceder ao Maduro na Venezuela agora? Temos quatro possíveis nomes aí nessa história toda. A atual presidente interina, que é a Delcy Rodrigues, que assumiu hoje, efetivamente, assumiu agora 1 hora da tarde, que é o mesmo horário de Caracas, daqui de Manaus. Porque ela, como vice-presidente, ela pode fazer essa chancela da continuidade. Ela pode dizer que ela vai carregar o legado de Maduro e de Hugo Chávez para frente pelos próximos 5 anos, que é o tempo de mandato do presidente da Venezuela, de acordo com a Constituição de 99, que o Hugo Chávez criou. Outra coisa, outros dois nomes que eles vão assumir pelo mesmo motivo, que eles são potenciais sucessores pelo mesmo motivo. O que eu falei, Diosdado Cabejo, que é o operador político da máquina bolivariana, que é ele que toca efetivamente as decisões políticas do partidão na Venezuela, e o Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, que é o cara que comanda as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Esses dois são potenciais nomes da sucessão do Maduro porque, um tem capital político e consegue negociar com toda aquela máquina que opera em torno do capital político, ou seja, a inteligência interna, a contra-inteligência externa, ele consegue negociar com os embaixadores, ele consegue negociar com os governadores, com a Assembleia Nacional, com os tribunais. Então ele tem isso em mente, ele tem isso nas mãos. Só que, por outro lado, o Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, ele tem armas, que no conflito, no que interessa, é o que vai ser, é o que vai servir. Ninguém luta uma guerra só com documentos e tratados, não numa guerra civil. O que se luta é quem tem o maior capital militar, o maior poderio bélico é quem ganha. Então, esses são dois nomes da sucessão do Nicolás Maduro dentro da máquina bolivariana. Na terceira posição, nós temos agora o presidente eleito da Venezuela, de fato presidente eleito, que é o presidente Edmundo González, É, aquele embaixador que foi candidato a presidente e que... Meu Deus, teve confusão com o Rafa de novo. Mandei o convite para ele aqui, vamos ver se ele aceita, né? Porque tá complicado. A oposição tá nervosa, tá vendo, né, Paulo? tá. Foi só a gente É, passar por aquele processo todo que a oposição tá nervosa. é. Eles não querem que a gente fale as coisas aqui. Não tem nem muito o que falar. Porque, querendo ou Não, não, o e que a outra, gente. a gente só tá no primeiro tema. No primeiro tema, cai no Exatamente. três vezes. Três.
caiu a live 3 vezes, de 3 contas diferentes. É possível, a oposição. Nico, a oposição tá nervosa. Vamos aceitar o Rafa aqui, vamos ver se ele aceita. Mas, continuando, esses são nomes, a sucessão do Maduro, só que nós temos a outra questão em levar em mente. Pode ser que para transição para a democracia, os bolivarianos não aceitem o Edmundo Gonzalez em si. Então, temos outra saída que seja uma eleição. Pode ter uma eleição aí, não sei se pode ser direta ou indireta pela Assembleia Nacional, não sei como é que funciona esse dispositivo constitucional na Constituição da Venezuela. Mas temos essa saída também, que é uma saída mais pacífica, mais meio direta já, meio Brasil 1985. É. Enquanto eu tento colocar o Rafa para falar de novo, vai falando, Paulo, o que tu acha sobre a sucessão do Nicolás Maduro nesse sentido? Bom, até onde eu vi, nesse caso que aconteceu do Maduro, do presidente, aspas, ditador, ser removido do território, né? Tá preso, tudo. Pela Constituição, pelo menos a informação que eu vi, que seria convocado, pelo menos na Constituição, indica que tem a ver novas eleições em 30 dias. Sobe a presidente interina e ela convoca as eleições em Só 30 te cortar dias. aqui rapidinho, Direta. Paulo. Finalmente o Rafa conseguiu entrar. Graças Amém. a Deus, pelo amor de Deus, a Graças oposição a Deus. da Vai nossos chover, Não tá? por colegas ser aí do tá Rafa. complicada. É porque o Rafa ele vai na UFAM criar confusão com o pessoal do PCdoB, É aí eles isso. tentam impedir o Rafa de É falar. isso. Mas vamos lá, continua, Paulo. Bom, aí, pela Constituição, a presidente interina assume e ela convoca as novas eleições em 30 dias, pelo menos é o que diz a Constituição. É improvável que isso aconteça, mas pela Constituição ela teria que convocar eleições diretas. O povo vai e vota para o presidente, não seria a Assembleia que elege, né, de forma indireta. Seria de forma direta as eleições em até 30 dias. Certo. Mas eu acho que esse é o cenário menos provável hoje. Até por causa da instabilidade que ainda é citado, do regime não aceitar a interferência norte-americana Mas e os não vão Estados Unidos aceitar continuar também com ameaçando. facilidade essa transição para a democracia. Eles não vão aceitar com facilidade se não for algo negociado. E outra, tem uma situação que eu não vejo tanta gente comentando, é que existem grupos terroristas dentro da Venezuela. Mesmo que haja uma transição democrática, que situação que fica a segurança pública dentro da Venezuela em si, com esses grupos atuando lá dentro? E outra, se você pensar de uma forma mais latino-americana, o risco desses grupos invadirem outros países, inclusive o próprio Brasil, ou invadir a Guiana, ou ir para outro país e descendo. Ainda tem aquela questão, não por isso, inclusive, que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reforçou a segurança nas fronteiras do Brasil, da Colômbia com a Venezuela. Porque, querendo ou não, tem essa questão de preocupação humanitária, que foi a justificativa que o Gustavo Petro apresentou. Só que a gente também tem que levar em consideração que muita gente vai querer fugir para fazer maldade. A gente vê isso em outros casos de outros países que aconteceu essa transição violenta da democracia para uma ditadura ou para uma guerra civil, que, por exemplo, foi Ruanda 1994. O que aconteceu foi que derrubaram o avião com o presidente de Ruanda e começou uma guerra civil. E esses militantes dessa tropa que derrubou o avião do presidente, eles começaram a invadir os países ao redor ali, se não me engano, Burkina Faso não, Burundi. Invadiram Burundi para inibir, para tentar aniquilar ali uma... Eu vou ter que usar esse termo, eu sei que não é correto, porque existe um termo técnico para isso. A raça, que lá tem toda aquela questão de tribos e tudo mais. Mas a grossíssimo modo, e se você está mais inteirado nesse assunto, me perdoe, mas a grossíssimo modo é isso. Não, tem um caso recente também que aconteceu, que não foi um caso de transição, né? Até foi uma transição, aspas, que foi a retirada americana do Afeganistão recentemente. Não, mas foi uma transição. Foi a saída
da República, né, do governo Não, sim. democraticamente eleito do Afeganistão para o Talibã. Só que o que aconteceu? Alguns grupos que lá estavam, inclusive, né, que há uma suspeita, mas isso aí não foi comprovado, mas, né, há investigações sobre isso, de gente que trabalhava para os Estados Unidos como informante, tudo, e que ganhou o direito, ainda no governo Biden, de morar nos Estados Unidos, e na retirada foi junto, pode, inclusive, ter gente infiltrada nisso. O que pode acontecer na Venezuela é um caso semelhante, de gente pedir asilo, inclusive no Brasil ou outro país que faz fronteira com a Venezuela, pedir asilo político, tudo, mas ser gente infiltrada, e não gente que está usando um direito legítimo, né, de pedir um asilo político. E o pior disso tudo, Paulo, é quem perde nessa guerra toda é a população civil. É. O mais triste disso tudo é que a gente está fazendo essa consideração toda, só que a gente tem que levar em consideração também a perda civil, que é quem mais perde numa guerra toda, como em toda outra guerra. A gente já tem uma massa, se eu não me engano, foram 25 milhões de venezuelanos, foi um quarto da população do país que já fugiu da Venezuela. Muitos vieram para o Brasil, outros para a Colômbia, e da Colômbia desceram para os outros países da América Latina ou subiram para os Estados Unidos. Mas, querendo ou não, acaba sendo um êxodo em massa que prejudica muita gente. Muita gente perde tudo. Teve muita gente que atravessou a fronteira de lá para o Brasil só com a roupa do corpo e, com sorte, algum documento. E Isso isso é o que é mesmo. o mais triste disso tudo. Porque nessa briga de poder, quem vai perder, invariavelmente, vai ser a população civil. Sim, realmente. Deixa eu mandar o convite de novo pro Rafa, porque a oposição dele Ele tá caiu. nervosa, né? Mas vamos lá. Sobre essa outra questão, nós temos também agora a expectativa do julgamento, que já começou o julgamento do Nicolás Maduro. Eles ainda estão na Sim, sim. fase inicial do processo. Acho que o Nicolas ele pode explicar um pouco mais sobre como funciona um processo jurídico, mas o que está acontecendo. Hoje está tendo a fase inicial e o Nicolás Maduro e a Cília Flores, que é a sua esposa, já se declararam inocentes, dizendo assim que eles são inocentes das acusações. Ou seja, vai ter todo aquele processo enrolado até a condenação dele. Mas eu acho que eles vão ficar presos por um bom tempo, porque lá não é Brasil. Lá eles não tem peixada com ninguém, com nenhum juiz. Eu vi uma informação hoje, logo agora, depois do almoço, quando eles tinham decidido que ele era inocente, tudo, né? Foi ao tribunal dizer que ele era inocente, tudo. Eu vi a informação que o advogado contratado por ele e pela esposa é um advogado muitíssimo famoso nos Estados Unidos por conseguir acordos. Ou seja, é uma possibilidade, a gente já acreditava nisso, mas agora parece que vai aumentando essa possibilidade dele, né, conseguir aquele acordinho. Ele revela alguma coisa que ele sabe que, Sim. convenhamos, né, se o Maduro fala tudo que ele sabe, metade da América Latina cai. Inclusive, parte da República Bananeira do Brasil, né? Não que isso seja bom, mas é a situação que o Brasil chegou. Brasil e outros países. E ouso dizer, o Brasil nem é o país que está na pior situação. A situação da Colômbia é muito pior do que a nossa. Mas muito. Já começa que o presidente deles é um completo alucinado, né? Não. Eu lembro do caso recente aqui agora, que o dito presidente Lula veio aqui em Manaus inaugurar aquele centro de controle de segurança pública, uma coisa assim. E o presidente da Colômbia foi ao evento, convidado por ele. E ele foi, o presidente da Colômbia, defendeu descriminalização, não é nem legalização, descriminalização de drogas no evento, na sede, onde tinha guarda municipal, tinha polícia militar, polícia federal, no evento. Então, assim, daí se tira o nível que é o presidente da Colômbia, né? Rafa, quer fazer algum comentário? Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim.
É porque o áudio tá dobrado pra mim. Eu tô ouvindo ainda o Paulo falando bem antes sobre o negócio da Colômbia. Não, mas ele já concluiu o raciocínio dele, a gente está te ouvindo tranquilamente. Pode começar a falar. Tá, tá bom, vamos lá. Vou começar a falar sobre isso então. Cara, é uma situação bem tensa que a gente vê na Venezuela, muito por conta não só da onda migratória que a gente viu numa época quando justamente estava na crise, no ápice da crise, ela vai se agravando com o tempo. Isso aí o que eu penso é justamente o seguinte: vai haver possivelmente uma nova crise migratória para cá para o Brasil. Isso inspirado possivelmente em ou pessoas que vão sair por não concordarem com a política que os Estados Unidos está aplicando na Venezuela, como falaram aqui anteriormente, tanto de pessoas que vão sair daqui de Manaus e de Roraima para poder subir e voltar para a Venezuela. Isso é uma realidade. E, particularmente eu, acho que o Brasil deveria fechar as fronteiras para a Venezuela por um momento, até a crise se estabilizar e manter justamente o nível suficiente da migração. Não, obviamente, fechando para tudo e qualquer coisa, mas que tenha uma filtragem maior de realmente quem vem e quem vai. Acho que tem que haver isso. O que vocês acham, né, sobre isso? Eu concordo. Porque, querendo ou não, é um momento tenso. É o momento mais tenso da história da América Latina desde a Guerra do Paraguai. Acho que nunca antes uma grande potência regional, porque a Venezuela, goste de vocês ou não, é uma potência regional. Tanto em questão de minerais, por exemplo, as reservas de petróleo e outros minerais como o ouro. Se eu não me engano, eles são bem fortes em cobre também. Eu posso estar enganado, mas eles são bem fortes nisso também. Sim. Uma potência militar. Não é como se fosse o Panamá. Não, a Venezuela hoje é uma potência militar porque eles têm caças modernos, mesmo que não estejam de fato 100% operacionais. Mas são aviões modernos, eles têm poderio militar gigantesco, então sempre é bom ter essa cautela maior. Mas como os Estados Unidos estão no litoral, então eu acho que não vai ter uma crise maior do que já está. Eu acho que vai estagnar desse jeito até se resolver a situação, até ter uma transição para a democracia de fato. E o Rafa caiu de novo. Mas vamos lá, continuando meu raciocínio. Vai ter uma estagnação na onde está, até ter uma transição para a democracia, e isso vai depender muito, inclusive na expertise de todo o pessoal que está envolvido na diplomacia. Itamaraty, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, a OEA, a ONU, que a ONU, mesmo sendo inútil, ainda tem algum poder de veto. Então, eles têm algum peso nesse sentido. Mas vamos ver em que é que isso vai dar. Eu espero que tenha uma saída pacífica para isso. Eu vi que o Elvis entrou agora. E, de verdade, ele pode falar disso, do que é hoje a Venezuela com a ditadura do Maduro, melhor do que todos nós. Porque ele tem, gosto de vocês ou não, ele é de lá. Então, porque ele é o venezuelano mais manauara que eu conheço, né? É, Ele é mais manauara do que nós dois, se duvidar. Mas, de verdade, é lamentável, inclusive. O Venezuela é um país lindo, de verdade, não só por eles estarem tão próximos, mas eles são um país com um potencial muito grande. O que o Hugo Chávez fez em 14 anos de governo, o que Maduro fez nos últimos 13 anos, o que o Desi Rodrigues pode fazer pelo tempo do mandato dela até botarem ela para fora, simplesmente é lamentável. Então tem que ter essa, não esse fechamento completo das fronteiras, mas eu acho que uma restrição é uma coisa a se pensar. A Operação Acolhida está fazendo um bom trabalho, mas eu acho que não vai ser o suficiente considerando essa crise que está rolando agora. Mas, pelo menos é isso que eu tenho para falar sobre isso nesse momento. Paulo, tem alguma contribuição a dizer? voltei. É, Eu estava com três abordagens que a gente esqueceu de comentar. Hum, Primeiro, eu acho que a mais importante, pelo menos na situação atual,
é a situação do petróleo. A gente sabe que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, porém um petróleo de uma qualidade um pouco inferior, ele tem demora, é um processo mais prolongado, mais difícil de refinamento do petróleo venezuelano. E como que fica essa abordagem agora? Porque, por exemplo, até então, os números que eu tinha era 1 milhão de barris de petróleo, se não me engano, por ano. Não vou ter esses Enfim, números de cabeça agora. Mas continua. eu lembro que, eu não lembro agora, realmente, desculpe que eu sou bom de estatística, mas agora eu não vou recordar. Eu não sei se é por mês ou por ano. Eu sei que são 102 milhões de barris de produção de petróleo. Eu não sei se é no ano ou no mês, considerando que seja no ano, até onde eu lembro é no ano. E a Venezuela, pelo menos, produzia 1 milhão desses 102, ou seja, é uma porcentagem muito pequena, mesmo que as reservas de petróleo da Venezuela sejam a maior do mundo. Em que pé fica agora o preço do barril do petróleo caso empresas americanas consigam extrair e fazer refinamento do petróleo da Venezuela? Porque aí afetaria o preço do petróleo, ia ter uma sequência de fatores que poderiam acontecer na economia mundial. Porque até reduziria a dependência do canal de Suez, tudo. E outra abordagem que eu estava pensando é sobre a representatividade. Por exemplo, a representatividade da Venezuela até então com o regime Maduro, ela era a encarnação pelo menos na narrativa, considerando o que eu vou falar agora não é o que eu penso, é a narrativa. A narrativa do regime era, o regime da Venezuela era um governo resistente ao imperialismo norte-americano. E a gente vê nos últimos 4, talvez 6 anos aí, dá para se dizer que 8 com algumas idas e voltas de eleições que a direita ganha, seja com Macri na Argentina, Bolsonaro, aí volta, o Paraguai se mantém, e a gente vê de novo essa onda da direita ganhando as eleições na América Latina. Com a queda, eu estava pensando, eu estava lendo uma matéria a respeito do Olavo de Carvalho falando sobre isso, com a queda do regime, ele deixando de ser essa representatividade da resistência do imperialismo norte-americano, da esquerda guerrilheira, tudo, a Venezuela deixando de ser esse Marte. Qual país poderia assumir o papel? E o Olavo de Carvalho falava exatamente sobre isso, sobre o risco do Brasil assumir esse papel. Aí eu vejo, no mesmo dia que o Maduro é preso, eu vejo o Lula saindo em defesa do Maduro e saindo em defesa do regime. Aí eu me preocupo porque é um ano de eleição, a gente vê essa onda da centro-direita ganhando na América Latina e agora a gente pode ter, né, como que isso afetaria as eleições no Brasil, principalmente as eleições presidenciais. Não sei se ficou muito claro porque é muito longo. Ficou claro para mim, eu entendi o que eu quis dizer. Porque, por exemplo, se eu estou você tentando desenvolver o que eu vou dizer, na verdade, mas continua. Eu vou tentar deixar mais claro. Por exemplo, você pensa no leste da Ásia, qual representatividade da centro-esquerda no leste da Ásia? A China. Você pensa na Euroásia, você pensa na Rússia, você pensa na Coreia do Norte, você pensa na Venezuela, você pensa no Caribe. Isso em cada parte do continente. Se a Venezuela deixa de ser representatividade, a representação, a encarnação da centro-esquerda, da esquerda guerrilheira, da narrativa de resistir à Pax Americana, se a Venezuela deixa de ser isso, qual país que poderia assumir? E a tendência hoje, pelo menos que eu vejo, seria o Brasil, por mais que a maior parte da população não pense assim. Mas a narrativa bem construída é um perigo, ainda mais em ano eleitoral. Eu vou ter que discordar de ti. O Lucas Orlando estava aqui, eu acho que ele poderia comentar melhor sobre isso, se ele quiser comentar, se ele quiser comentar, o espaço está aberto. Mas o que eu vejo nesse sentido? Pelo fato de ser eleição presidencial, a gente não pode só focar nisso. No Brasil, Não, no caso brasileiro, no caso do Brasil. Concordo. A gente tem que lembrar que hoje o governo Lula é um governo desgastado, desgastadíssimo. Ele não tem base no Congresso, ele não tem base no Senado Federal. Hoje, os ministros da Suprema Corte, a indicação dele, que é o Jorge Messias, para assumir a vaga, eu não lembro, do Barroso, está engavetado desde, se não me engano, setembro. Desde setembro, que foi quando o Barroso anunciou a aposentadoria.
Hoje é um governo que, se a eleição fosse hoje, perderia em todos os cenários, mas eu acho que não seria o Brasil a se manter como essa sucessão da narrativa. Quem poderia fazer isso perfeitamente é Cuba, como tem feito nos últimos 70 anos, desde Exatamente. 1959. A gente Eles chegou vão onde eu continuar, queria. eles vão continuar sendo essa linha de frente, mesmo com a derrubada do regime Maduro, mas eu acho que eles vão continuar sendo essa linha de frente de resistência à Pax Americana, né, a influência dos Estados Unidos na América Latina. O México poderia ser uma linha auxiliar, mas isso vai depender de como vai estar o governo da Cláudia Sheinbaum, a popularidade dela até o final do mandato dela, que lembrando que lá são 6 anos de governo, não são 4 igual ao Brasil. E ela já é a sucessora de um cara extremamente popular, que é o Andrés Manuel López Obrador, um presidente que foi eleito depois de quase 80 anos de um governo do mesmo partido, que é o PRI, Partido Revolucionário Institucional, que veio depois da Revolução Mexicana. Mas vamos ver como é que ela se comporta nesse sentido também. A gente também tem a Guatemala, que hoje é governado por um cara que ele parece a Marina Silva, que é o... não lembro o nome, Bernardo Arévalo, que é um ecologista. Vamos ver se ele também tem peito para se manter nessa linha de frente mais resistente à Pax Americana, se ele também não está disposto a negociar, assim como Cuba é. Mas voltando ao caso Brasil, hoje eu não vejo o Brasil como vanguarda dessa narrativa de resistência ao imperialismo americano. Lula já é um presidente de idade muito avançada. O PT já é um partido que tem a imagem muito desgastada. Lula não tem um sucessor. Nem na esquerda, que negocia com o Congresso Nacional, nem entre os radicais, entre a linha dura. Ele não tem hoje o que ele tinha em 2005, que era o Zé Dirceu. Hoje o Lula não tem isso mais. No máximo o Haddad, que não consegue negociar nem com a mulher dele, que dirá negociar com o Congresso Nacional ou com os Estados Unidos. Então hoje o Brasil vai fazer parte, esse ano vai fazer parte dessa onda azul. O que é essa onda azul? Que seria vários governos de direita sendo eleitos na América Latina. Como nós tivemos agora no Chile, na Argentina em 23, nós tivemos no Paraguai. Na verdade, o Paraguai sempre teve um governo mais à direita, agora com o Peru, que teve o impeachment da presidente deles na metade do ano passado. E com Honduras também, entre outros países do Caribe. E agora com a eleição do Trump como presidente dos Estados Unidos em 2024. A diferença vai ser quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Já se sabe que eu tenho completa certeza que vai ser alguém da oposição, mas eu não tenho certeza que vai ser um Bolsonaro o próximo presidente, no caso Flávio Bolsonaro. Eu já não tenho certeza que ele vai ser o próximo presidente. O Rafa, como ele é do Novo, ele vai puxar sardinha pro Zema. O Paulo, com certeza, vai puxar sardinha pro Tarcísio, mas qualquer um desses... Eu assim, particularmente, se fosse pra eu escolher... Paulo, deixa eu só terminar o raciocínio. Sim. Qualquer um desses pode ser o próximo presidente, menos o Lula. O Lula, eu tenho certeza, ele não vai ser o próximo presidente em 2027. Eu acho que eu já tenho uma opinião um pouco mais dissidente de vocês dois com relação a isso. Voltando ao ponto lá da questão da Venezuela e de toda essa questão do ataque, que eu não consegui falar até agora por conta disso, questão da internet, outras coisas. É porque a oposição não de ti. A oposição tá complicada. Eles querem calar quem quer da verdade deles. Mas, enfim. Eu, sendo bem sincero, todos aqui sabem que eu sou uma oposição, tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Eu nunca escondi isso, nunca vou me alinhar com nenhum dos dois em propósitos que eu veja que sejam inteiramente deles. O que eu vejo? Tanto o governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e Lula 3, o Brasil tomou uma posição de covarde. Sim. De covardia dentro da sua zona de domínio, que é a América do Sul. O Brasil pode falar, a Argentina tem uma economia agora melhor, o Paraguai não. O Brasil, durante toda a história da América do Sul, foi a força hegemônica, independente de lado político. Foi a força hegemônica na América. E o Brasil, com essa questão do Maduro,
principalmente ligado ao narco-estado que eles foram inseridos, e principalmente com relação à orientação de ou uma ditadura ou coisa do gênero, o Brasil se acovardou com relação a isso. Porque teve que vir alguém de fora da América do Sul, que foi os Estados Unidos, para interferir numa política sul-americana. Bolsonaro não tomou ação plausível para ir contra o presidente Maduro, que na época só ficava fazendo videozinho de pay, falando que não vai ter comunismo no Brasil, mas acima dele aqui estava vindo uma onda migratória imensa de venezuelanos aqui. E no Lula, alinhamento político prático do governo Lula e do governo Dilma com o governo Maduro. E o Temer a gente dá uma colher de chá assim porque realmente ele estava organizando a casa. Então não tinha muito que ele falar de organização latino-americana, sendo que ele tinha que fazer a organização de casa. No caso do Temer, a gente dá até uma colher de chá um pouco maior, porque foi ele que criou a Operação Acolhida para recolher os venezuelanos que estavam chegando na onda migratória em Roraima. Foi uma política que ele acertou 100%. Ele deu cidadania, ele deu dignidade para essas pessoas que estavam fugindo de um território sem lei, praticamente. Exato. Mas continua, Rafa. Não, o que eu vejo nisso é o seguinte: com um governo provisório que pode suceder a Venezuela, que acredito que vai entrar em conflito com o governo que está hoje da vice do Maduro, que me fugiu o nome dela agora, Delcy Rodrigues, que ela vai ter esse governo ligado muito mais à parte chavista, e o Trump vai querer colocar o interventor lá à força, porque realmente ele tem interesse naquela região, tanto pelo petróleo, tanto por o pessoal doidinho a falar que ele trouxe liberdade para o povo da Venezuela. Desculpa, gente, o Trump não trouxe liberdade para a Venezuela. Isso aí foi um plus. Isso aí foi uma coisa que, convenientemente, ele trouxe Aconteceu. isso. O interesse dos Estados Unidos é próprio, é petróleo. Acabou. O único interesse que os Estados Unidos têm naquela região é petróleo. Também tem que contextualizar isso também. Porque a Rússia e a China não estavam lá nos últimos 27 anos de graça. Também não vamos ser ingênuos. Eles não estavam lá para... Como é que aquele venezuelano daquele vídeo falou? Eles não estavam lá para pedir receita de bolo. Eles não estavam lá para isso. Eles queriam petróleo também, igual os Estados Unidos. A diferença é que é conveniente para a narrativa defender a Rússia e a China na Venezuela. Mas continua. Isso. E, cara, uma coisa que eu vejo que é triste é o seguinte, cara. Políticos aqui querem tomar vantagem da situação que está acontecendo na Venezuela, que, querendo ou não, para uns pode ser triste, para outros pode ser alegre, mas, na minha visão, para o povo venezuelano, é ok para eles falarem, poxa, principalmente que estão aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, da América do Sul. Cara, bacana que eles podem voltar para a terra deles, falar, poxa, acabou toda essa coisa do Maduro, beleza. Sim. Mas eu acho triste da interferência ter que ser de outro país para interferir na política interna de um outro. Isso, para mim, é uma clara afronta a qualquer tipo de soberania que um país possa ter, independente do governo, independente de qualquer outra coisa. Só que a gente já chegou num ponto, Rafinha, que se tornou um mal necessário, infelizmente. Exato. Infelizmente se tornou um mal necessário, mas aí eu vejo políticos que vão gravar vídeo aqui em Manaus, no Amazonas, falando que não prenderam o Maduro e que ele está aqui governando o estado e governando a cidade de Manaus. Eu vejo isso daí como uma completa imbecilidade. Desculpa, se tem político que quer ficar fazendo programinha cômico para se elevar assim, cara, me desculpa, isso aí é ridículo. Isso é ridículo. Eu sou uma pessoa que entende que possa fazer isso, mas que a quantidade de vídeo que essa pessoa faz comparado ao trabalho legislativo dele é pífio. Eu acho engraçado, inclusive. Perdão se interromper, Paulo, mas eu acho engraçado, inclusive. Não, pode falar. Que o Corrupção Amazonas Memes, eu não sei se vocês seguem essa página. É fenomenal, sigam eles, inclusive, depois. Mas, tipo, pra mim uma coisa é eles fazerem um negócio desse. Exato. Um meme desse, outra coisa é um vereador de Manaus postar um negócio desse. Não tô dizendo que teve, eu não sei se teve. Eu não sigo todos os vereadores de Manaus. Teve? Teve. E você sabe quem é que eu tô falando? Mas assim! Oi, Fininha!
Mas, cara, infelizmente é o que temos de político hoje aqui no Amazonas e em Manaus. Então, é um clichê falar isso, mas tem que mudar muita coisa que tem aqui dentro do nosso estado para a gente começar a falar sobre coisas, por exemplo, de Venezuela, gente. Sim. Eu queria colocar 2 pontos. Primeiro, Diga. primeiro que a política amazonense, ela já é um circo entre si. Primeiro que eu chuto, sinceramente, chuto que seja o estado que tem a maior dança de cadeiras da história do Brasil. Porque o senador que vira governador, o governador vira prefeito, aí o prefeito vira vereador, que o vereador também vira deputado, aí o deputado vira governador e vira vice. Tem Aí ele piores, vira mas do aí Senado, a gente. aí Mas o aí já é senador papo volta a ser governador pra outra hora. e não para. Existe um vácuo também de políticas de qualidade no Amazonas. Isso aí é um Sim. fato. Segundo ponto é o quê? Eu entendo para mim que o Trump, primeiro que ele não é um anjo. Eu entendo que ele precisa e é o dever dele atender os interesses norte-americanos. Agora, em relação ao ataque e à retirada do Maduro, eu considero um mal necessário. Aí criam-se a narrativa, mas o petróleo. Camarada, se for perguntar para o venezuelano que está na Venezuela há uma ditadura de 27, 25 anos, se ele prefere ter um governo democrático e ele ficar sem o petróleo do que ele viver numa ditadura com o petróleo, eu garanto que ele vai preferir a democracia sem o petróleo. E Pelo engraçado, menos o que eu vejo no futuro, só para concluir, que a Venezuela vai conseguir extrair o petróleo, a economia venezuelana vai crescer tudo, mas que parte realmente da exploração, parte do enriquecimento vai para empresas norte-americanas. Eu posso julgar imoral no sentido filosófico, agora no sentido econômico, acho que faz parte do jogo. Não é o cenário ideal, né? A gente não tem como um governo utópico que tudo vai ser perfeito. Isso aí é impossível, só no céu. Agora, perto do que hoje vive a Venezuela, é um cenário incomparável. É muito melhor. exato, é um ponto de melhora. E engraçado você comentar isso daí, Paulo, que principalmente o pessoal da esquerda vai falar, mas eles só estão lá pelo petróleo. Aí vão usar isso como cartaz de falar, não, porque a Venezuela tem que manter o seu status quo, de que é um país e bababá, defendendo o Maduro, mas que ao mesmo tempo, quando eles falam do petróleo, eles não querem que o Brasil explore a margem equatorial aqui para extrair petróleo também. Ou seja, não, lá pode extrair petróleo porque lá a Venezuela estão lá, mas aqui no Brasil não pode porque senão vai gerar uma catástrofe climática, não sei o quê, que isso a gente já foi destacado pela própria Petrobras, que é impossível de acontecer e que, se acontecer, está muito mais longe, se eu não me engano, está a 200 quilômetros da foz do Amazonas e não vai ser atingida a foz. Então, de qualquer forma, é uma resolução limpa. Mas é só um parênteses sobre isso, que é essa questão do petróleo, que se torna a hipocrisia deles. De um pode e outro não pode. É uma justiça relativa, né? Exato. Vamos lá. Antes da gente passar para o próximo assunto, é sempre bom a gente deixar uma coisa bem clara aqui, que todas essas observações que a gente está fazendo aqui nessa hora são observações de pessoas que estão vendo a crise da Venezuela de fora, de pessoas que têm um outro contexto, uma outra realidade. É sempre bom deixar isso claro, porque senão depois vem gente encher o nosso saco no privado. Mas vamos lá. Eu mandei um negócio para vocês dois, que foi o seguinte, que o Davi Almeida hoje, como todo mundo sabe, não é surpresa para ninguém, 0 pessoas, hoje ele é o prefeito com a maior rejeição entre as capitais do Brasil. Não a maior rejeição, ele é a segunda maior, mas ele é a maior entre as capitais do Norte. Tem 70% de rejeição contra apenas 21% de aprovação. Ele foi inaugurar uma unidade básica de saúde aqui no meu bairro, no bairro ao lado, no Lírio do Vale, e ele falou que a maioria da população aprova a gestão dele na prefeitura. Eu queria, antes de eu fazer os meus comentários, que provavelmente vai ser daí que vão derrubar a nossa live, mas eu queria saber o que vocês dois acham. Um momento. Se tem algum advogado, por favor, algum advogado que esteja vendo a live, por favor, entre em contato na DM, sabe? Só para dar aquele cuidado, aquela dica, sabe? Jurídica. Pra gente não ter que ir na DPE depois, na Defensoria Pública. Pra não dar merda por lá. Uma informação necessária.
como o Tribunal de Justiça está em recesso, é bandeira 2, tá? Ou seja, vai ser dobrado o preço. É. Mas continua. Quem comenta primeiro? Rafa, Paulo. Pode falar, Rafa. Cara, como todos sabem, eu acho que a maioria que me conhece sabe, eu iniciei na política criticando Davi Almeida. A primeira coisa que eu fiz na política foi criticar o Davi Almeida, principalmente com aquele negócio das tintas. Quem lembra daquele orçamento bilionário, milionário das tintas, dos empréstimos que o Davi Almeida fez em 2023, A tampa de de todas bueira, as lambanças, a tampa de bueira ecológica que roubaram mesmo assim. Qual deles? Teve Enfim, vários. cara, teve muitas coisas. E, enfim, cara, eu venho criticando a gestão do Davi Almeida desde o dia que eu ouvi no rádio, em 2020, que ele estava buscando apoio em igreja. E eu sou uma pessoa completamente contra a misturar religião com política. 2. Acho que isso aí desvirtua da fé, enfim, é outro Vamos lá. papo. Mas, É outro enfim, papo. Eu quero comentar É isso com outra vocês, live, mas velho. lá no final. Outra live. o Davi Almeida, Outro dia. ele é aquele típico político que cresceu nas costas de, primeiramente, da era Gilberto Mestrinho, depois cresceu nas costas de Eduardo Braga, Omar Aziz, Mazonino, enfim, toda essa política que já vem dos anos 90, 80 e que culminou no que estamos hoje. Esse grupo não para, esse grupo só vem crescendo e se reciclando dentro da política amazonense. Para não dizer uma coisa infundada assim de o Davi Almeida é cobra criada dessa galera, não é, mas ele herda muito das péssimas políticas e das políticas populistas que as pessoas veem desde essa época, mas muito inferior ao que os seus antecessores fizeram. Por exemplo, Eduardo Braga, que é basicamente o pai, o mestre Jedi do Davi Almeida, ele criou o Programinha, criou política, foi motorista do Braga. Criou projetos interessantes, sim, para a cidade de Manaus, para o Amazonas. O grupo político dele com o Omar também criaram coisas interessantes, mas que nem toda coisa interessante, nem todas as coisas interessantes valem o que ele fez para o estado do Amazonas de mal, que é, para mim, o maior mal que você pode fazer, endividar uma população durante 20 anos para fazer coisas de curtíssimo prazo, que para mim esse é o meu principal ponto de crítica ao Davi, que ele conseguiu fazer empréstimos de mais de 2 bilhões de reais durante esses 4 anos que ele está, na verdade, dos últimos 4 anos que ele está à frente, e mais esses 6 anos agora conseguiram mais de 1 bilhão também de empréstimo. E, ou seja, esse empréstimo não foi com bancos regionais, bancos nacionais, ele conseguiu empréstimo internacional, porque nenhum banco nacional ou regional tem mais credibilidade com o estado do Amazonas ou com a prefeitura de Manaus. Não tem mais a credibilidade. Porque eles não conseguiram pagar, tanto que estão fazendo rolagem da dívida desses bancos nacionais com o Banco Internacional. Ou seja, agora ele vai parar de dever em real para dever em dólar. O que é muito pior para qualquer tipo de pessoa. Porque além do tudo, vai mexer em tudo. Câmbio, vai mexer com os juros da dívida, mora, enfim, isso vai encarecer ainda mais as coisas. E ele não vai segurar essa bomba. Não é ele que vai segurar essa bomba. Quem vai segurar essa bomba é quem está aqui em Manaus, quem está no Amazonas, e até arrisco dizer que no Brasil inteiro, porque, querendo ou não, distribuição do dinheiro público da escala federal até o municipal tem a sua parte também do governo federal. Então, cara, por um prefeito... Só um detalhe. Só para continuar. Só um detalhe. Piora porque a reforma tributária piora, porque vai tudo para Brasília. A gente saiu do... só um detalhe. Há 16 anos atrás, as manifestações no Brasil saíram de mais Brasil, menos Brasília, para hoje passar uma reforma tributária que todo dinheiro de imposto arrecadado vai para Brasília. Sim. Olha como é que a narrativa mudou bruscamente e o brasileiro continua tranquilo. Muda nada. Um IVA de 30% é tranquilo. Muito tranquilo. Maior imposto sobre valor agregado do mundo, 30% é tranquilo. Né? Tudo ser centralizado no Brasil. Uma coisa aqui que vocês dois também estão esquecendo. O Rafa falou muito da parte tributária e o Paulo falou muito da parte econômica, que é a área dele. Só que a gente também tem que levar em consideração o fator político. Meu celular está para descarregar, mas
segue o baile até a hora de cair a live, mas aí já não vai mais ser oposição. E realmente esse vai ter que ser o último assunto. Mas a gente está esquecendo a parte administrativa e pior, a parte política. Porque quem vai pegar essa bomba vai ser o próximo prefeito. E eu não estou falando aqui do Renato Júnior, não. Eu estou falando do próximo prefeito que vai ser eleito em 28. Ele que vai pegar essa bomba. Porque a cidade já não vai mais ter capital político para pagar as contas. Aí vai ter que entrar uma outra reforma tributária. A cidade vai ter que contrair mais dívidas, os impostos vão ter que aumentar. No final disso tudo, quem vai se lascar é você que está nos assistindo aqui agora. Você que vai se quebrar no final disso tudo. Infelizmente. Exato. Porque tudo vai encarecer. Você acha ruim o que está agora, como, por exemplo, a situação do IPTU, você que mora em condomínio, vai ficar pior. Hoje, para quem não mora em Manaus, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que funciona o IPTU aqui em Manaus, para quem mora em condomínios especificamente. Só para ter uma ilustração de como está a situação. Hoje, quem mora em condomínio em Manaus, paga, além da área construída do seu apartamento ou da sua residência, do seu imóvel, da sua casa, também paga a área construída das áreas comuns do condomínio. Ou seja, o valor do metro quadrado dessas áreas, levando em consideração o valor de mercado, também é inserido no IPTU da sua casa. Isso para condomínios. Imagina para outras residências. Residências de pessoas mais carentes que antes eram isentas de pagar o IPTU, hoje tem que pagar IPTU em Manaus. Hoje os impostos aumentaram muito. Só que a gastança também aumentou nesse sentido. A irresponsabilidade fiscal também aumentou. Ou seja, a conta não vai fechar. É uma bomba que vai explodir no colo do próximo prefeito. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Serafim Corrêa em 2004. O que aconteceu? Manaus estava numa situação igual ou pior que o Alfredo Nascimento tinha deixado. A cidade endividada, sem infraestrutura, as ruas esburacadas, e o Serafim assumiu a prefeitura. O que ele fez? Ele fez ali ele cortou na carne da prefeitura, cortou gastos, ele era um prefeito, inclusive, conhecido por ser mão de vaca. Resultado, perdeu a eleição em 2008. O único prefeito da história de Manaus que perdeu a reeleição. O único. Em 357 anos de história. Para vocês verem a situação que nós estamos lascados. E outra coisa, a gente tem que levar em consideração o porquê de o Davi estar fazendo isso, que é o fator político que eu estou falando agora. Que ele tem que se reeleger. Ele quer ser governador. Hoje nós temos só 3 candidatos a governador, esquece os outros, não vai ter Tadeu governador, não vai ter... Tem não. Roberto Cidade, eu acho que não se candidata, aí já é um... Roberto Cidade é um pobre coitado. Roberto Cidade é um pobre coitado. Não, mas aí já deixa. Mas tem deputado federal. Sempre vai morrer... que tem deputado federal. Não, mas a discussão sempre vai morrer em Maria do Carmo, Omar e Davi. Davi está fazendo isso porque ele quer ser governador. Ele quer ter propaganda para apresentar. Ele não está fazendo isso porque ele é doido da cabeça também, mas porque ele quer ser governador agora em outubro. Não vai ganhar, porque com 70% de rejeição, é difícil, até incrível que ele tenha sido reeleito prefeito, para começo de conversa. Mas ele não vai ser candidato a governador e ganhar. Mas a discussão hoje está nesses 3, ele com a máquina da prefeitura na mão. Se o Wilson renunciar para disputar o Senado, vai ter a máquina do governo do Estado através do Tadeu. Do Tadeu. Tem a máquina da Câmara Municipal e, meio lá e cá, o apoio do Eduardo Braga. Mas ainda assim... Essa história aí, eu nem vou entrar. É uma história longa, não vai dar tempo da gente conversar isso agora. Isso a gente conversa perto da eleição. Mas entendem agora o impacto disso tudo e a tragédia que isso vai resultar, porque isso não vai resultar, não é só o caixa que vai ficar vermelho, vai ser o posto de saúde que vai ficar sem remédio, vai ser a escola no Jorge Teixeira, no Tancredo Neves, que vai ficar sem papel para fazer atividade, vai ser o batalhão da Guarda Municipal, que vai ficar sem dinheiro para pagar o combustível da viatura, e sem para comprar munição, vai ser a pessoa que tem necessidade, que não vai conseguir receber uma cesta básica ou receber o Bolsa Família Municipal da Secretaria de Assistência, porque tem muita gente que precisa, e vai ficar sem dinheiro, porque a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar isso. Da rede municipal que vai ser afetada. Sim. Vai ser o Asfalto a Manaus, que já investiu-se bilhões em 6 anos de governo.
mas isso vai ser prejudicado porque não vai mais ter dinheiro para asfaltar as ruas dessa cidade. Como já está acontecendo, vídeo o caso daquela moça que sofreu aquele acidente lamentável na Djalma Batista no ano passado. Sim, sim. Mas é isso. Essa é a tragédia que é Davi Almeida. E ele ainda tem a pachorra de chegar na imprensa para falar para as pessoas e dizer: eu sou o prefeito mais bem avaliado dessa cidade, pelo amor de Deus. Isso é um tapa na minha cara e na cara de vocês que estão aqui na live comigo, ou dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos dessa cidade inteira, de cada pessoa de Manaus. Isso é um tapa na cara dessas pessoas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, o que eu fico você não comentou nada até agora. é que ele fala isso sobre ser bem avaliado, tudo. Aí o pessoal bate, passa uma semana, ele faz um show, ninguém lembra mais. E assim ele vai empurrando, mês após mês, semana após semana, ano após ano. E a dívida vai estourar no colo do outro. Vai estourar no imposto que ele vai cobrar, que a prefeitura vai cobrar daqui a 2, 3, 4 anos. O problema não é agora. O pior disso tudo é que em 32 vai ser ano de eleição municipal de novo. Ele vai chegar nessa eleição de novo, que ele não vai ganhar nunca para governador, nunca que ele vai ganhar uma eleição de governador, mas ele vai chegar em 32 de novo e ele vai dizer: não, eu deixei a cidade redonda. Foi o Renato que não aguentou. É a pressão. E lembrando, essa desculpa aí é a mesma que o Omar tá dando pra cidade universitária. Eu deixei o dinheiro em caixa. Eles que não fizeram. O dinheiro em caixa, o Melo que não fez, não foi o Amazonino que fez, o Wilson não fez. Ah, cara. Mas é isso. Antes de eu ter um infarto aqui ao vivo, acho melhor a gente encerrar a live. Antes do processo chegar. Antes do processo chegar aqui. Não, eu quero que chegue, que eu tô mentindo alguma coisa, não menti em nada até agora nessa live. E me provem que eu menti. É o mesmo caso do Ciro defendendo Cada um fala por si. Cada um responde pelo seu CPF. Não, eu fiquei calado. Eu fiquei calado. Usa o exceto veritatis, já era, mano. Exception veritatis, é só a gente meter essa, mas é isso. Vaquinha pra pagar advogado, hoje. Link na bio. Eu já conheço algumas indicações, vou mandar o contato pra vocês depois. Não, mas o Rafa é do Novo. O Novo tem dinheiro pra pagar advogado, que é o partido do Itaú. A maioria do cara já era. Não, o Itaú é o PCBR, pô. O Itaú é o PCBR, pô. Ele que financiou o negócio lá na UFAM. A governadora dele manda o Pix. Já era. Advogada pra 5 anos. Vai cair o Pix daqui a pouco, vai aparecer a notificação do seu Vai. Vocês falam isso, mas quem vocês vão votar em outubro vai ser ela. Infelizmente, porque ou é ela, ou é o Davi, ou é o Omar. Complicado, olha. A gente vai votar. O que eu fico com medo não é pra... no nariz, tapando o olho e votando lá no 22 na urna. Se nós tivesse no 30 ainda. A deputado estadual são poucos, usa assim, de qualidade. Para governador, o meu medo não é Maria do Carmo. É Maria do Carmo. Meu medo é o segundo turno se bater Davi e Omar. Como é que eu fico? O pior é que tem essa possibilidade. Como é que eu fico? Eu não fico. Aí eu que fiz campanha para não fazerem voto branco, voto nulo em 22 e 24. Como é que eu chego no segundo turno para governo? Com Davi e Omar? Amigo, aí você arca com suas consequências. Eu falo logo, vote branco e nulo sim. Se você não se sente representado por nenhum dos dois, pode votar branco e nulo, acabou. Não tem essa não. Tem que ser do Novo. Novista. Essa é uma discussão para outra hora. Vamos terminar porque você já tem 3%. Melhor. Rafa, Paulo, muito obrigado por vocês terem participado. Já são 1h20 de live, contando as outras 50 que a gente fez no Instagram de vocês. Droga. Da próxima eu vou comprar um iPhone 17 só pra gente fazer uma live de 6 horas já, pra ficar a noite toda conversando. Mas é isso. O que a gente pode tirar disso tudo é: pense bem que você vai votar em outubro, porque não está em discussão. Maria do Carmo, Davi, Omar, não é só 23. A gente vai ter 2 vagas para o Senado, que é bom a gente deixar isso bem claro. São 2 vagas para o Senado.
24 deputados estaduais, era para ser 30, mas diminui isso para 24, e os 8 federais. Então, pensem muito bem quem vocês vão votar, considerem muito bem as opções, porque vão ser 4 anos, e vão ser 4 anos sofridos. Então, Vão ser os 4 anos. vão ser os 4 anos. Porque daqui para frente, senhoras e senhores, é só que não tem apocalipse. Daqui para frente está para trás. Agora é daqui para pior. Falam que foguete não dá ré, mas dá ré, sim. O Elon Musk está aí para provar. Elon Musk provou. Ele provou. Mas é isso. Senhores, muito obrigado. Deus abençoe a semana de vocês. Amém. Até a próxima live. Até. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado para quem assistiu até agora e é isso. Vamos para cima.